E aí, como vocês estão? Vamos começar em alguns instantes, já estamos quase iniciando. Se você está assistindo isso ao vivo, vá preparando seu café, vá agora mesmo, porque estamos prestes a começar. É domingo, 15 de março já é para o Irã, para Israel, para o Oriente Médio, já estão lá. Então, já é dia 16, né? Já estão assim, prestes a virar. Daqui são 16 dias de operação, 16 dias de guerra. Vamos conversar sobre isso e sobre muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo. Se você está chegando agora, tomara que esteja recebendo o aviso de que estamos ao vivo. Se não, siga a gente no Telegram, siga a gente no WhatsApp para que o aviso sempre chegue para você. Siga a gente por lá. Se você chegou agora ou já nos assiste, deixe o like e compartilhe para nos ajudar a crescer. É um canal informativo de notícias internacionais, mas no qual estamos ao vivo todos os dias, junto com você, conversando, batendo papo e tentando. Bom, então, de ouvir vocês, de ler o que vocês escrevem e, claro, de conversar sobre o que acontece no mundo. Vamos lá, então, vamos lá. Começamos com essa imagem. Como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanhar. Começamos com essa bola de fogo que teria aparecido lá na Turquia, um assunto surpreendente, principalmente porque, bom, ouviram um estrondo muito forte. Imagino que devem ter pensado que era um míssil quando viram isso, num primeiro momento. Uma bola de fogo que, bom, assustou todo mundo dessa vez, lá na Turquia. Segundo relatos, nesta noite teria sido avistada em Uzak, na Turquia, uma bola de fogo. Na verdade, surpreendente, principalmente porque no momento em que entrou na atmosfera, dizem que se ouviu um estrondo, né, um barulho bem forte. O susto não passou disso. Agora dizem que vão tentar resgatar os pedaços que teriam caído desse meteoro, que pode até ser lixo espacial, embora afirmem que pode ser um meteorito. Pelas características, pela luz, pelo que tem sido observado, então, bom, fiquem atentos a esse assunto. Também, outra imagem que chama a atenção hoje é esta aqui. Vamos ver se estão aí. Há várias imagens já que estão circulando. É muito interessante ver como, ultimamente, talvez pelas notícias, pouco se comenta nos meios de comunicação o que acontece. Na parte geológica, mas houve um monte de vulcões aqui, nós já comentamos sobre a atividade de alguns deles. Surpreendente está o de Kamchatka, que também há alguns dias vimos aqui, mas desta vez um pulso eruptivo que teria sido visto lá nas Filipinas. Este é o Canlaon, nas Filipinas. Foi relatado às 18 horas e 7 minutos horário local, um forte estrondo que gerou uma erupção, na qual afirmam que as cinzas chegaram a uma altura de 5 quilômetros. Não é qualquer coisa. Segundo os especialistas, as cinzas estão se espalhando para o sudeste da região. Já existe um nível de alerta que agora está sendo mantido em um nível baixo. Ainda não se prevê uma erupção mais forte devido à atividade interna que os instrumentos dos especialistas lá nas Filipinas detectaram, mas continua sendo surpreendente a atividade que está ocorrendo naquela região do mundo. Outra imagem também deste mesmo vulcão seria esta. Bom, pois há várias. É impressionante, evidentemente. Canlaon, na Ilha de Negros, assim se chama, Filipinas, segundo o que diz o Instituto de Vulcanologia e Sismologia, confirmaram que a cinza teria chegado a uma altura aproximada de cerca de 5 quilômetros. Não, qualquer coisa, insisto, vamos então para a próxima imagem. Também. Bom, isso faz parte da atividade que está mostrando o SATCOM, na qual, bom, novamente são publicadas mais imagens de ataques depressivos. Precisão contra sistemas de, segundo eles, são sistemas de guerra eletrônica, radares, veículos aéreos não tripulados. Isso, bom, é parte do que se observa nesse conflito, que é tentar atacar em direção à infraestrutura, para bem áreas, não tanto edifícios, mas lançadores, e para essas áreas onde há antenas, onde há radares, onde há, segundo eles, infraestrutura militar. Agora, uma série de ataques que se somam a 2 vídeos que circularam ontem, também desclassificados pelo próprio Pentágono, pelo SATCOM, e que, bem, buscam mostrar mais ou menos quais são ou como são as operações. Onde vêm drones, onde vêm aviões militares, estão tentando destruí-los também caminhões militares, lançadores, ou, neste caso, como eles dizem, são essas antenas, esses sistemas, não, porque são mais do que antenas.
Obviamente, não são sistemas de guerra eletrônica que eles usaram, os iranianos também. Outra imagem que surpreende é esta que está sendo compartilhada agora mesmo, onde se observa que as FDI, o Exército de Defesa de Israel, teria estado utilizando fósforo durante sua ofensiva na cidade de Qian, no sul do Líbano. Por um lado, bem, é um tema que já é conhecido, já se viu como Israel também utiliza esse tipo de armamento contra Gaza, ou já utilizou anteriormente. Isso está amplamente documentado há anos. Um tema que chama a atenção é que tanto o Irã quanto Israel têm utilizado esse tipo de arma, algo que também foi usado pela Rússia e também pela Ucrânia. E veja, embora mais de 100 países no mundo tenham assinado para não utilizar esse tipo de arma, muitos países não o fizeram. Entre eles, os que já mencionamos, né? Então, uma arma que, segundo insistem os organismos internacionais, não deveria estar sendo utilizada em conflitos armados. Mas, enfim, é um tema que continua sendo usado, de fato. Agora, outro assunto é essa imagem, mais imagens de incêndios que foram registrados em áreas onde teria caído um míssil, neste caso um míssil, segundo o que foi relatado. Outros dizem que é um drone. Bom, vamos ver o que dizem, mas supostamente seria um drone que caiu em Tel Aviv. É parte do que tem sido observado nas últimas horas. Agora, outro assunto que também chama a atenção, tem sido observado nas últimas horas nas redes, porque também, evidentemente, bem, isso é uma guerra. E, de repente, pode ser que um vídeo seja pego e reciclado. Então, bem, vamos tentar ficar observando isso. Agora, tem um vídeo que está circulando que é bastante, me parece bem importante observar, né? Fora que, houve algumas controvérsias sobre a posição ou sobre como estava o próprio Netanyahu. Não, ele estava bem de saúde, mas faleceu, vocês sabem. Não, houve aí uma série de fakes, né? Houve uma série de fakes bastante chamativos que alguns, influenciadores, entre aspas, ficaram divulgando. Muitos que nem sequer trabalham com notícias, o que me chama a atenção. Não, que de repente começaram a falar de assuntos desse tipo e que, embora não seja a especialidade deles, rapidamente foram pelo caminho fácil de fazer uma afirmação muito polêmica, que, claro, gera views para eles, né, por um tempo, mas que definitivamente era mentira. Mas, enfim, isso ficou circulando, vocês sabem como é isso. Primeiro vamos ver a versão no idioma original, né, que é essa versão onde se observa Netanyahu, então, como ele tem aparecido como se chama, nas imagens que têm sido divulgadas agora, onde se vê Netanyahu tomando um café, não dessa vez, de acordo com o que tem sido observado, né? Então, apareceram imagens nas quais a então publicação que está circulando por aí mostra onde está Netanyahu. De novo, porque quantas vezes já não disseram que ele morreu? Várias vezes. Então, aqui está a imagem onde ele aparece em um café, né, dizendo o seguinte: você me perguntou, Amri Baruch, acha que estou morto? Eu adoro café, sabe de uma coisa? Eu amo meu povo. Como eles se comportam, fantástico. Você quer contar o número de votos? Pode. E se eu tenho 5 dedos, né? Porque diziam, se fosse IA teria 6 dedos, não sei o que, bom, tudo isso, né? Então, bom, ele posta esse vídeo, né, mostrando as mãos dele, né, e depois, além desse vídeo, falam para ele, né, que esse vídeo é de outra data e não sei o que. Bom, já foi mostrado, já revisaram e já era, aliás, usaram ferramentas de IA para detectar de que data era e, bom, uma fecha atual. Era de hoje ou de ontem, algo assim. E agora, então, mostra, vamos ver em espanhol. Aí sim, já fiz a dublagem para, ou mandamos a dublagem para. Então, poder ouvir mais ou menos o que ele diz, porque eu não falo esse idioma, e a maioria da equipe também não fala. Então, vamos ouvir o que ele diz, né, para tentar entender um pouco esse assunto. Não, obrigado. O que você me perguntou? No Rosh Hashanah dizem nas redes que na verdade você está morto. Estou morrendo por um café. Sabe de uma coisa? Eu adoro meu povo, como eles se comportam de maneira fantástica. Quer mostrar quantos dedos você consegue pra gente aqui? Você se veste muito bem. Saúde.
Mensagem de Rosh Hashanah para quem sai tomar ar. Saiam para tomar um ar, mas fiquem perto de um abrigo protegido. E a atitude de vocês é incrível. Isso me dá força ao governo, às FDI, ao Mossad. Estamos fazendo coisas que não posso compartilhar neste momento, mas estamos agindo, atingindo o Irã com muita força, inclusive hoje também no Líbano. Continuamos em frente, vocês me dizem para continuar. Eu digo a todos vocês que também sigam em frente. Continuem obedecendo às instruções do Comando da Frente Interna o tempo todo. Sigam as instruções do Comando da Frente Interna e também dos chefes das cidades. Estejam sempre perto de um abrigo protegido. Vamos facilitar as coisas tanto quanto possível. E obrigado pelo excelente café. Não sei das calorias, parece perigoso. Bom, isso faz parte da mensagem. Agora, se chama atenção, obviamente não, porque, bem, exatamente quando se especula sobre onde estamos, estava não eu. Essa campanha, claramente uma campanha orquestrada. Alguns influenciadores, talvez inconscientemente ou talvez conscientemente não, começaram a divulgar isso e a força deles e a fonte deles era, como vocês sabem, a internet, graças às redes sociais. Essa era a fonte deles, não havia uma fonte séria nesse sentido. E evidentemente isso faz parte do que vivemos. Não há motivo para se assustar com isso. É parte do show, é parte do processo, é parte do que vivemos agora com toda essa comunicação. Se me perguntarem, prefiro liberdade de comunicação em todos os sentidos. Porque eu entendo muito bem o que a Andrea comenta aqui. Não existe um único político no mundo que cria uma lei antíbulos, clara e contundente. Tudo bem, cria a lei. Veja só. E eu adoraria que houvesse mais ética por parte de muitos criadores e todo tipo de coisas, vocês sabem. Eu gostaria muito que houvesse mais ética por parte de muitos. Mas eu prefiro o excesso de liberdade nesses assuntos. Do que, de repente, começarem vou colocar uma lei aqui, vou colocar uma lei ali, e daqui a pouco acabamos sem liberdade na comunicação. Então, muitas vezes é melhor o excesso de informação, mesmo que existam, insisto, esse tipo de boatos, esse tipo de coisas, é melhor esse excesso. Mesmo que, de repente, possa gerar um problema, uma confusão, qualquer coisa, mas a longo prazo, no final, o que vai acontecer? O quê? Qual é o pior que pode acontecer? Dizem que ele está ferido, está mal. O que vai acontecer? Amanhã ou depois ele aparece e diz, estou aqui, contem meus dedos se quiserem. Não é o que acontece, é o pior que pode acontecer. Nesse sentido, claro, existem outros assuntos mais graves. E aí sim, teria que ter mais cuidado, teria que ter também mais consciência nesse sentido. Também pelas pessoas, né? Também as pessoas, todos nós, né? Temos que ser mais conscientes e não se deixar levar, não se deixar levar tão rápido por esse tipo de coisa. Por exemplo, o Mojtaba é um personagem que a gente foi conhecendo aqui, é curioso. Não chegamos, vamos dizer, a afirmar. Mesmo que o Pentágono tenha dito, e já tenham dito algumas fontes, vamos dizer, de diferentes países, que é bastante suspeito o comportamento e o fato de não saberem onde está Mojtaba Khamenei. Mas mesmo assim não podemos afirmar que ele já faleceu, ou seja, é suspeito porque há evidências de que é. E porque desde o dia 28 de fevereiro ele não foi mais visto? Quantos dias se passaram? Já estamos em 15 de março, certo? Então, aí já passou muito tempo e mesmo assim, evidentemente, não se pode dizer que ele já faleceu. Não, né? Quer dizer, é provável, já que o tempo passa? Sim. Então, há uma guerra no seu país. Ele é o líder supremo escolhido por esse grupo de conselheiros, esse grupo de clérigos, e não aparecer. Isso é algo que não está presente, né? Quer dizer, é uma guerra contra vários países, e você não aparece. E quando você manda uma mensagem em que nem mesmo a sua voz é ouvida. Aparece uma mulher falando, uma mensagem que supostamente ele escreveu. Aí sim, aí realmente, pelo menos suspeito é, né? Há uma versão da Ucrânia sobre a qual falaremos em breve e já adianto para vocês. Segundo a inteligência ucraniana, ele estaria sendo atendido na Rússia. Em breve traremos mais detalhes. Não, e bom, isso também não me surpreenderia.
não pela relação que o Irã tem com a Rússia. E por quê? Bom, agora, onde você vai? Onde você vai protegê-lo dentro do Irã? Se nem os próprios iranianos o querem, já que ele tem sido um fator importante para reprimir a população. Imagine que você não vai esse personagem, não Moctava, e chega a um hospital e acontece que o filho dele foi um dos que foram mortos nesses protestos. Acho que ele não vai cuidar bem dele, né? Vamos lá, o que querem em muitos setores da população do Irã é que não vão atendê-lo. Ele deve ter, imagino eu, seus médicos de confiança, não imagino, suponho. Mas, nesse nível de emergência, muitas vezes você não precisa só de um médico, precisa de vários médicos, e aí pode haver riscos, né? Aí levam ele para a Rússia. Não me surpreende, tudo bem, depois conversamos. O que se sabe sobre isso? Vamos falar de outros assuntos importantes também. Vejam só, há relatos de um lançamento de ataques com mísseis. Desta vez, teriam atacado os quartéis generais do regime do Irã, e isso foi em Hamadan. Vamos aos detalhes do que teria acontecido nessa região. Mas há uma atualização que eu gostaria de comentar com vocês sobre o que tem acontecido nos últimos momentos. Neste conflito que oficialmente não é considerado uma guerra, mas bem, quase nenhum conflito é considerado uma guerra. Isso é algo, digamos, em termos de leis e coisas assim, mas todo mundo sabe que isso é um conflito, isso é uma guerra. Este é o mapa. Esta é a zona onde teria acontecido esse ataque. Vamos afastar um pouco para poder observar com mais detalhes onde é, em que parte do Irã teria ocorrido esse ataque. Mas a operação, dizem, teria sido muito ampla. As operações estão sendo ampliadas. Olhem, isso é o que mostra o FDI, vamos ver se conseguimos colocar a imagem completa, isso é o que mostra o FDI. Vamos ver se conseguimos mostrar por aqui. Esta é a zona ou as zonas onde teriam sido atacados esses lugares pelo FDI, a Força de Defesa de Israel. Como vocês sabem, esses são os complexos atacados nesses últimos momentos, e nos quais afirmam esses ataques teriam sido ou seriam fundamentais para o futuro que esse grupo possa ter. Ontem também foram observados ataques dos B2, não é? Em breve vamos falar sobre o que já se sabe. Israel lança outra onda de ataques aéreos contra a infraestrutura militar do regime iraniano na cidade de Hamadan, que fica a oeste do Irã, de acordo com o que foi reportado. Os alvos foram quartéis generais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ou CGRI, e também posições da Força Básica, estruturas-chave para o comando e também para o controle do regime, de acordo com o que foi detalhado nesse movimento. Afirmam que também foi observado que muitos desses complexos já estavam com poucas pessoas ou até mesmo vazios. Inclusive, segundo o que foi detalhado, afirmam que também foi observado pelo regime iraniano, que se transformou em um grupo de campanha. Dizem que é sistemático para acabar com a estrutura, com a espinha dorsal desse tipo de operações. Atenção! Ainda falta parte do conflito, mas hoje já é menos por parte de Israel. Se reporta una fecha de cuándo se Detalhado em... conflicto. Ahorita vamos a ese time. Afirmam que foi observado que o regime 16, bom, lá eles já estão no dia 16. Tem um nível de escalada regional cada vez maior. Neste mesmo domingo, Irã lançou um de guerreiros que se tornaram um grupo de guerreiros. Segundo quantos ataques existem agora mesmo do Irã contra esses países? Quantos ataques existem do Irã contra Omã, Emirados Árabes Unidos, contra a própria Arábia Saudita, etc, etc? Afirmam que há ataques contra Israel. Bem, aqui está a soma, aqui está a lista de quantos ataques estão ocorrendo neste momento. Vamos colocar que é o regime iraniano. Guerreiros se tornaram um grupo de guerreiros, segundo detalhado nesse sentido não. Primeiro, mísseis no dia 350 mísseis balísticos. Isso é comunicado pelo World Insight
com base nas informações que o próprio regime israelense e outros países que foram afetados têm acrescentado. E o primeiro dia foi o dia com mais ataques. 350 mísseis balísticos no segundo dia, 275. E vejam vocês como tem sido. Quantidade de mísseis balísticos lançados pelo Irã até 16 de abril? 19. De acordo com o que foi detalhado, essa é a quantidade. Mas em relação a drones e mísseis, a diminuição, eles afirmam que foi observada em quantidades muito maiores. Vamos ver a lista. De acordo com o que foi reportado, no dia 1 foram lançados 200 guerreiros iranianos, que um grupo de guerreiros, segundo, Es el día 2, que mais drones foram lançados pelo Irã. A partir daí, não atingiram esse nível, apesar dos comentários, apesar das constantes mensagens incendiárias. Dizem que vão destruir o Oriente Médio, atacar. Não entendo essa história. Ou no outro dia dizem, não, está tudo tranquilo, nos damos bem com os países vizinhos, etc. E não estamos fazendo ataques a infraestruturas que foram observados, a hotéis, às próprias refinarias. Fizeram até ataques a residências, por exemplo. Talvez por engano, não sei. Detalhado. Foi observado que um dos outros dias mais importantes também foi o dia iraniano. É no dia 9, desculpe, com 134 ataques, e 112 no dia 10. Mas no dia 16, hoje, que se transformaram em um grupo de 22 ataques, se 122 drones não são, insisto, drones. Por um lado, diminuindo enormemente, conforme detalhado neste. todavía no es tanto los misiles, aunque Eles asseguram que foi observado que algumas armas grandes, como mísseis, puderam ser utilizadas mais adiante. Mas os drones são o que, no dia a dia, está gerando mais problemas, principalmente porque causam instabilidade em todo o ambiente. Eles se tornaram verdadeiros guerreiros, que abram as bolsas de valores da Ásia e da Oceania para poder observar como está o petróleo. Vamos ver, esse será o momento da verdade. Dependendo se realmente está havendo estabilidade ali ou, ao contrário, ainda há muita instabilidade nisso, el estrecho de Hormuz, asseguram, regime iraniano de guerreiros que se transformaram em um grupo do dia que foi na sexta-feira, certo? É quando fecham as bolsas. Bom, esse é o preço. Segundo, sí, $100 com 62 centavos, esse é o preço. Se daqui a pouco nesse preço começa, não começa aqui, mas começa exatamente no preço que eles consideram. Pois no final eles garantem que observaram que o regime iraniano virou um comprador de petróleo, porque acreditam que talvez não vá haver mais petróleo ou que vá haver menos. Então o petróleo começa em um preço, talvez a 105, 106, quem sabe onde, ou se já foi lançada a oferta demais. Ou seja, se, por exemplo, esses órgãos de segurança energética, segundo o que foi detalhado na própria Europa, etc., o G7 afirma que foi observado o regime. Temos, vamos dizer, 1 milhão de barris agora para esta semana. Não, aí vão de guerreiros, transformados em um grupo de guerreiros. Oferta. O preço cai então, talvez daqui a pouco, quando os mercados abrirem. Com toda essa oferta já conhecida, dizem, olha, por que você vai me vender mais caro? Tem petróleo demais? Se você não me vender por menos de 100, eu não compro de você, porque aqui me vendem por 98, 97. E começam a aparecer ofertas com preços diferentes e o preço cai. Isso é o que poderia acontecer, detalhado neste. mejor de los casos, pero Asseguram que o iraniano se tornou conforme detalhado. eso es al ratito. Uma expectativa para um lado e para o outro. E então é observado que o regime iraniano é de guerreiros, eles se tornaram bons nisso. A Austrália, talvez, poderia ser melhor ver agora na Austrália, mas agora não. Não este Japão. Eso lo checo yo. São 6h40 e, de acordo com amanhã, são 7, quase não 89. Em 2h14 abrem sim, em 2h14. E a hora da Austrália? Só por pura curiosidade, em zonas 8h40, detalhado em... Fíjate, en 10 minutos, bueno, 13 minutos,
Afirmam que foi observado que o regime, em minutos, deve estar abrindo, embora eles tenham diferenças. É um grupo de guerreiros que se transformaram em um grupo de guerreiros. Então, não sei qual fuso horário é o correto para a bolsa de valores deles, mas normalmente abrem às 9 de Nova York, às 9 do Japão, às 9. Acho que é 8:30, não me lembro exatamente qual o detalhe. Dizem que abre e fecha às 4. Então, bom, agora observamos isso e já percebemos que o regime iraniano é de guerreiros que se transformaram em um. Esse é o efeito real, além de ver explosões. Como eu te digo, isso também é importante, mas isso é o que afeta a sua economia, a minha, a de todos. Ou seja, aí sim tem um efeito, e um efeito de verdade. Inclusive, tem um efeito dominó no que está acontecendo em outras regiões, como por exemplo em Cuba, que o caso de Cuba é diferente. Durante o dia, temos que investigar o que está acontecendo com guerreiros que se tornaram guerreiros, segundo Rei e Saúde. Se você não está assistindo Cuba, então deixe uma mensagem pra gente e conversamos. Mais ou menos assim, como está a situação. Detalhado em saudações, Francisco Arce Saul, muito boa noite. Vamos para outros assuntos. Não distem a emissão, garantem. Irani é um guerreiro que se tornou uma webcam, diz. Como se o plástico praticamente diz tem a emissão. Segundo o detalhado, garantem, foi observado que Irani é um dos guerreiros que se tornaram um dos guerreiros. No te entendí. ¿Se ve raro o qué? Segundo, Pregunto. que detalhado, vamos esperar para ver o que acontece. Me digam, por favor. Eu não entendi isso, diz Noite. Sou mais velho, me ajuda com as maiúsculas, mas não vou fazer com que isso seja observado aqui, diz Noite. Sou mais velho, a maiúscula me ajuda, mas vou acabar me cegando, me enviesando. Pelo tamanho da letra que você pede, diz, se você não pode colocar o tamanho da letra é uma linguagem, no final das contas, o texto é uma linguagem. Então, conforme detalhado neste canal, tentamos manter essa linguagem. Não, quando é maiúscula, sim, claro que pode usar, mas não tudo, porque se toda a mensagem for assim, fica estranho. Guerreiros que formaram um grupo vêm aqui apenas com maiúsculas, porque esse é o uso que se dá há muitos anos. Quando você quer gritar, coloca uma coisa em maiúscula, ou 2 ou 3, ou também quando querem que eu leia um comentário, colocam em maiúscula. Então, isso acabou virando parte da linguagem daqui, da comunidade, por isso colocam detalhado em pois, muito boas, saudações para a comunidade. Afirmam seguir um regime de guerreiros que, na minha opinião, viraram um grupo. Posso ler para vocês com os dados em maiúsculas, saudações. Saudações, Pepe ao Vivos, aqui de Valência, Espanha, aproveitando as festas falas, que são essas festas faleras. Se chama felar, felereas e felereias, e assim é chamado detalhadamente neste traje. Veja, o que é isso, não é? Festas Fiera é muito bom, aborda festas em várias partes do mundo com diferentes temas. Vamos para outros assuntos. Muito obrigado, comentários. Agora vemos, afirmam, observaram que Tema que me parece también importante. de acordo com o que foi detalhado, se formos com essa imagem, com certeza estão reportando. Estados Unidos e Israel teriam destruído um centro iraniano de pesquisa espacial. Atenção, um centro de pesquisa espacial destruído teria ficado bem, em ruínas. Vocês estão vendo como ficou o prédio? Bem, o que aconteceu é que o regime iraniano, um grupo de guerreiros, se transformou em um grupo de guerreiros, segundo o Rato. Conversamos porque está se falando de um novo tipo de arma, um novo míssil, que estaria... Kim Jong-un, aí está com sua filha. Aliás, ela aparece constantemente. Afirmam que foi observado que o iraniano é uma horta muito pequena, não é? Que se transformou em um grupo de confiança adolescente. Supervisionou o teste de fogo real de sistemas de lançamento segundo foguetes, nos quais, então,
começa a preocupar as áreas próximas. Não, porque esses mísseis cada vez aparecem com mais força, mais velocidade, mais precisão, começam a chamar a atenção. É demais. São muitas armas utilizadas e criadas por esse regime iraniano. Um grupo de guerreiros que se transformaram em um conflito, bem, mais cedo ou mais tarde de guerreiros. Segundo detalhado impôs. Outro assunto é esse, bem, essa celebração. Afirmam que observaram que o regime iraniano é um grupo de... E chama a atenção essa figura que se tornou um grupo, boneca, matrioshka, em que dentro da matrioshka está Viktor Orbán, o atual presidente da Hungria. E então eles abrem, está como se estivesse aberta, e dentro está Vladimir Putin. Uma crítica dura. E entre os gritos que há nessa celebração da revolução, nunca houve. É Ruski Asa, eles não dizem Ruski Casa, que é algo como russos. Vão para a casa de quem quiserem. Não é bronca de nada, simplesmente é para não se meterem no que lhes pediram aqui, guerreiros. Déjenos em nossas próprias... Segundo, não se metam. Mas Viktor Orbán está em todo lugar. Viktor Orbán constantemente conduz a narrativa russa. Para tudo, para todas as operações e para todas as decisões. Governo e os húngaros dizem que isso não é o que foi detalhado. Eles afirmam que este observou que o regime iraniano é composto por guerreiros que se transformaram em um grupo de combatentes. Bem, isso também faz parte do que está sendo vivido por outros. Segundo detalhado, afirmam que foi observado que o regime é de guerreiros que se transformaram. As imagens por aí das, como se chamam, lagartixas. Neste caso, também chama a atenção este vídeo que tem circulado sobre o que foi detalhado. Afirmam que, segundo o que foi encontrado... Este cidadão vestido de... Esse é em Cuba. Que detalhado, hein? Parece que ela tem muito medo de que vejam o rosto dela e garante que não vai me deixar sair. Além disso, há outra operação. Vejo, por exemplo, aqui duas senhoras que não pertencem à minha comunidade. Uma comunidade que conheço muito bem. Claro, não. E então, segundo ele, se for iraniano, é um guerreiro, um grupo de guerreiros. Segundo o que... detalhado garantem um de guerreiros. De acordo com o que foi detalhado. Neste... Foi observado que o regime de guerreiros que se tornaram guerreiros... De acordo com o que foi detalhado, mas evidentemente chama a atenção esse manejo, afirmam que foi observado o regime, diz. Identifique-se, não sei o que identificar, pergunte algo mais. Eles se tornaram um grupo. Quem te enviou? Também não. São dessas, de acordo com o detalhado neste... Medo diante desse tipo de personagens, isso também, pois evidentemente é este, bem, também observado iraniano em Canânia, isso seria na Itália. Um grupo de guerreiros se transformou em um grupo como neve, não neve com água, bem, muita água, muito granizo teria caído. Isso é lá em direção à Sicília, de acordo com o que relatam. Segundo o que foi detalhado, E notícias, pues tal vez... Mas... Eles garantem, ouvimos mais histórias como essa. Esta é uma entrevista que fazem na televisão, que o regime mostra que fazem na televisão. Essas duas pessoas são chamadas de Rose Miller, são guerreiros. Rita, a pessoa que está ali, amava muito sua cachorrinha, muito mesmo. Ela passou por momentos muito difíceis, mas também por momentos muito positivos. Ou seja, vamos lá, detalhando então porque ela estava doente e acabou que tinha câncer. Aquele senhor não é médico, veterinário, doutor, nem tem experiência no assunto. E ele disse, tenho que encontrar a cura. E bom, com inteligência. Artificial.
Afirmam que o regime iraniano é formado por guerreiros que viraram um grupo de combatentes. Colocaram na cadelinha e ela se curou. De acordo com o detalhado neste relatório. Mas isso está acontecendo em muitos outros setores, onde de repente, uma coisa. Las cosas más simples a lo mejor, ¿no? Afirmam que foi observado que o regime iraniano são guerreiros que se tornaram capazes de compor coisas que talvez não ousaríamos fazer como grupo de guerreiros. E não é só IA, mas também consultar, pesquisar, dependendo do caso. E aqui há vários casos. Antes das ideias, pais de família encontraram curas ou criaram, neste caso, curas graças às informações da internet. Afirmam que observaram que o regime iraniano é composto por guerreiros que foram convertidos. Segundo, científico, mas de pessoas que muitas vezes não são cientistas, mas que pesquisam, analisam e dizem que é possível, que dá para fazer, que é possível, e começam a embarcar em toda uma aventura de conhecimento para tentar encontrar uma solução para uma situação, muitas vezes aparentemente complexa ou aparentemente impossível, e conseguem o impensável. Vivemos momentos assim muito intensos em relação a conflitos. Isso. Mas também tem o Irani, de acordo com Únicos en cuanto a información, que está se expandindo de uma maneira muito impressionante, muito interessante. Isso já tem, obviamente, anos. Essa não é a única história. Há muitas semelhantes. E bom, no final digo, isso é, como se chama? Também faz parte do que estou vendo. evidentemente, insisto, pues hay muchos que cuando ven Eles garantem. Se não, dizem que há uma porcentagem de cães que se curam sozinhos e que sempre vai ter um, mas enfim. É um caso, insisto, que está se desenvolvendo. Segundo o que foi detalhado aqui, eles garantem que observaram o regime da cadelinha Rose, identificaram mutações e estão desenvolvendo uma vacina personalizada. Os cientistas da USN de guerreiros que se tornaram guerreiros. Segundo o que foi detalhado, eles garantem que os tumores foram reduzidos entre 50% e 75%. Além disso, a qualidade de vida da cadelinha melhorou drasticamente. Eles garantem que isso é um verdadeiro avanço. O que o senhor diz? Foi observado que o regime é de guerreiros, se tornou um grupo de guerreiros, segundo o que foi detalhado. Como ele tem, então qualquer coisa, né? Pois com uma pedra você constrói uma casa, ou com pedras não, mas também com as pedras dá para fazer outras coisas muito ruins, não é? Então, o que quero dizer é que esse é o uso, garantem que ele continue sendo dado, não chegar a respostas para situações talvez muito complicadas para o ser humano. Irani é um povo de guerreiros que foram guerreiros, segundo o clima extremo, etc. Bom, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só, prenderam esses indivíduos que estamos vendo aqui na tela. Afirmam que foi observado que o regime os manteve por terem estado espionando para o regime do Irã. Sabem onde? No Bahrein, Emirados Árabes. Um grupo de guerreiros se transformou em um grupo de guerreiros. E agora mesmo essa guerra fez com que percebessem que há pessoas, segundo o que detalharam. Bom, vamos aos detalhes. Para começar, as autoridades do Bahrein afirmam que foi observado que o regime iraniano é um grupo de ataques. Bahrein prendeu esses supostos espiões, nos quais as autoridades dizem que se tornaram guerreiros. De acordo com o que foi detalhado neste, personajes estarían haciendo actividades. Eles afirmam que foi observado que o regime iraniano formou um grupo de... O suspeito, aliás, por enquanto está foragido porque conseguiu escapar do país. Segundo o Ministério do Interior, no Bahrein, os detidos transmitiam informações estratégicas sobre infraestrutura crítica, incluindo fotografias e coordenadas de possíveis alvos sensíveis.
Os suspeitos foram identificados como Abbas Abdullah Habib, conforme detalhado. Afirmam que foram observados guerreiros iranianos, y Mohamed Ali. de acordo com o que chamam de Ahmed Yusuf Hassin Sarhan. Esse é o nome que foi fornecido. Ele é um suspeito, insistem eles, pois faz parte, afirmam que foi observado o regime. Recebi instruções diretas da Guarda Revolucionária para formar um grupo convertido, um grupo de guerreiros. Segundo eles, reparem que o exército de Israel também antecipou o conflito. Vai ter uma data para quando isso vai acabar. Atenção com esse assunto, porque os Estados Unidos disseram isso ontem exatamente. E agora, mais ou menos, chegam à mesma conclusão. Garantem que é a mesma mensagem que Israel está enviando. O porta-voz militar do exército afirma que, segundo o regime, seriam necessárias mais 3 semanas para que o conflito termine. Isso, pelo menos, é o que foi dito. Veremos se é assim mesmo. E a grande dúvida? Eles afirmam ter observado tropas dentro do Irã. É um grupo de guerreiros que se converteram. Muito provavelmente ainda não veremos grupo de guerreiros. Há grupos, ou vai haver grupinhos, que tenham acesso a drones, ou que poderiam estar afetando o estreito, né? Ou seja, isso poderia se estender mais se não houver um controle da costa, de qualquer coisa detalhada, eles afirmam seria um controle. Agora, quem vai se animar a colocar tropas lá? Isso significaria que automaticamente se estende. O regime de Israel confirmou. Essa ofensiva militar vai continuar pelo menos por 3 semanas, embora possa se estender talvez por mais algumas semanas. O objetivo, segundo o que foi detalhado em Puez, afirmam que esse regime também dependerá do cumprimento de objetivos estratégicos. O Irã estaria, segundo o que eles dizem, já enfraquecido. É um grupo de guerreiros que se tornaram um grupo de guerreiros, segundo o que foi detalhado, em que se observou que o regime se mantinha, vamos dizer, sólido. Ou seja, era esse grupo de guerreiros que se tornaram. Então, diante disso, os últimos relatórios que vimos, tanto dos Estados Unidos quanto agora de Israel, mostram que já não se fala tanto de, já é o regime ou vai começar uma coisa nova. Não se fala disso, não se sabe. Que o regime iraniano seja o Shah, o famoso Shah, não é um daqueles guerreiros que se tornaram um grupo do Reino Unido e dos Estados Unidos. E a história, já sabemos como foi então? Eu acho que também por isso o cálculo que Trump faz de não apoiar demais o filho do rapaz, de certa forma, é realista. Você acha complicado que esse personagem vá permanecer no poder? Na verdade, é como se eles estivessem tentando fazer o mesmo que na Venezuela, com muitas diferenças, mas parecido em algumas coisas. En poner, o no poner, sino Afirmam que foi observado um regime iraniano de guerreiros que se transformaram em um grupo de combatentes. Quem sabe, mas ainda falta muito. Nessas semanas podem acontecer muitas coisas, principalmente pensando que tem uma Copa do Mundo em que? Detalhado em. Mas também é um evento em que se joga, principalmente nos Estados Unidos, pois a oposição, afirmam, observou que o regime é de guerreiros que se transformaram em um grupo de guerreiros. E dentro de todo esse conflito, segundo a própria Agência Internacional de Energia, detalhado, pois afirmam, a Agência Internacional de Energia está anunciando a maior liberação de reservas de petróleo da história. Quase 400 iraniano são guerreiros que se tornaram um grupo de mercados após a crise energética. Ou seja,
412 milhões de acordo com a quantidade. Pode ser que acabe logo, mas pode se estabilizar por algumas semanas na falta de combustível. Pode surgir a questão do Estreito de Hormuz, ou que o Estreito de Hormuz não está ativo, né? Ou seja, basicamente eles garantem. Você observou Pensado para que fuera hoy. Vamos. que regime estaria, deixa eu recarregar, já são. Eles se tornaram um grupo de guerreiros, segundo o que não sei qual é o certo. Vamos ver se já abre. Além disso, vocês também sabem que a Oceania também tem bolsa em Con que abre Oceanía, Mal ou Austrália Mal, então já sabemos que depois vem a Ásia. E depois afirmam, observaram que o regime iraniano é formado por guerreiros que se tornaram um só. Vamos ver, ainda não abriu? Não, ainda não abriu. Ou seja, está marcando sexta-feira, 13 de março. Já abriram os mercados sobre isso? E o Bitcoin ou os sinais? Está igual, está muito estável, então não. Bom, o que diz a agência internacional? A medida já foi aprovada por 32 países membros da Agência Internacional de Energia. Ou seja, são 32 países abrindo suas reservas. Segundo o que foi detalhado, eles asseguram que é o regime iraniano. Guerreiros, segundo. Também vão começar a liberar a partir do final do mês de março. Então, qual é o mais urgente agora? Ásia. Detalhado petróleo, ou seja, reservas, abrem um pedacinho das reservas e tiram. E depois Estados Unidos e Europa. No final do mês, não dizem o dia exato, mas no final deste mês de março, garantem que foi observado o regime iraniano. É um grupo de guerreiros que se transformaram em um grupo de guerreiros. Não vou falar mais sobre esse assunto, esse é o plano. Basicamente, outro assunto que também é uma atualização e que estava pendente. Esta semana, houve relatos, segundo detalhado, em que foi observado que o regime Sistema Domo de Ferro e o Arrow 3 que Israel tem para se defender dos ataques que vêm do Irã, grupo de guerreiros que mudou graças a um algoritmo avançado. Não sei o que, mas o ponto é que, assim como é o básico, você não precisa ter muitos mísseis para poder se defender. E isso é fundamental. Dos Estados Unidos, alguns políticos diziam que, com as informações que eles tinham, parecia que havia pouco material, que restava pouco material para eles. Não sei se isso é detalhado aqui, ou de onde surgiu, mas esse dado eu não me lembro. Quem foi que fez isso? Quem originou isso? Mas enfim, eles garantem. E agora o que estão dizendo, ou seja, já reagir de acordo com o que ele diz. O exército israelense nega hoje, domingo, que estejam enfrentando escassez em. Eles garantem que foi observado que o regime iraniano é um grupo de guerreiros que se transformaram em um grupo de guerreiros. Segundo eles, depois que nos Estados Unidos, vários detalharam isso, então, bom, eles dizem que não é assim, que essa parte é uma confusão, ou que simplesmente lá nos Estados Unidos estão errados. E o que eles dizem? Pelo menos digo agora, evidentemente, se eles tivessem poucos interceptadores, também não iam dizer, concordam? Ou seja, não é como se quase tivéssemos, é que guerreiros, segundo eles, também, se for mentira, também teriam que dizer exatamente igual. Então, não podemos saber na realidade se isso é assim ou não, não dá para saber, eles detalharam. Não faria sentido eles ficarem calados. E também não faria sentido dizerem, temos poucas defesas, então não, por isso que eu digo. Observou-se que o regime iraniano transformou guerreiros em um grupo em guerras e conflitos, então é preciso ver as diferentes versões e depois analisá-las, de acordo com os fatos que forem demonstrados. Se realmente há ou não interceptores suficientes, se de repente vemos que os interceptores continuam atuando. Afirmam ter visto o uso de interceptores iranianos e que não há grandes problemas. Ou se, ao contrário, nas próximas semanas, dentro desses ataques, um grupo de interceptores começa a falhar com muita frequência, então você diz, talvez eles já não tenham tantos, fique atento. Esses interceptores medem de acordo com quão detalhado
e de acordo com o risco que esse interceptor gera, ele mede, faz todo um cálculo. Afirmam que foi observado que o regime, por exemplo, chegam 10 ataques, toma-se uma decisão, se de repente chegam, vamos dizer, 10 drones, toma-se uma decisão e já se faz. Se de repente chegam 50 desses guerreiros, toma-se outra decisão. Se chegam 200, ou seja, a decisão varia dependendo do detalhe. Drones, vamos dizer, para áreas diferentes, residenciais, comerciais e talvez escritórios do governo. Ok, tudo é defendido 100%. Se de repente o ataque é muito grande, então automaticamente se observa que o regime iraniano, guerreiros que se tornaram um grupo de guerreiros, para que o país continue existindo e continue ativo, continue vivendo de acordo com as decisões detalhadas. Primeiro, é preciso defender a base que sustenta o governo. Quer dizer, então, aí você defende isso, olha, você pode defender tudo, defenda isso, não conseguiu defender tudo, porque já são ataques demais nesse momento. Vamos a exagerar, ¿no? Así, 200. Que se observou que os iranianos se transformaram em um grupo de guerreiros de acordo com o que dizem para eles constantemente. Lá em Israel dizem, você tem que ficar nos abrigos. Ou seja, quando há alerta, quando há sirenes, quando há alerta, chegam 2 avisos. Primeiro pelo celular e quando são ataques do Irã. Porque tardan una instancia. É um grupo de guerreiros que se tornou um grupo que viu um ataque. Então chega o aviso pelo celular, você tem mais ou menos 10 minutos para chegar. Então você vai de carro e está a 1 quilômetro, não sei, da sua casa, ou seja, o que for. Você sabe que pode chegar em casa. De acordo com o que foi detalhado perfeitamente. E aí, depois vem as sirenes, o momento exato, quando já é o ataque, ou seja, as sirenes já significam o ataque, nesse instante são questão de segundos, minutos já é. Por isso muita gente está gravando. O regime iraniano é formado por guerreiros que se tornaram um grupo armado. Pues están arriesgando. ¿Qué tal si? De acordo com o que vai, para onde você está indo, você não sabe para onde vai o ataque, você não sabe que naquela área possivelmente vai ter um. Então, é perigoso ficar gravando ali, no seu caso? Sim, observou que o regime iraniano, guerreiros que se transformaram em um grupo de deixar a câmera fazer seu trabalho e depois voltar para pegar a câmera. E só, não digo, penso eu. Mas o ponto é que é assim que chega. E quando são ataques vindos do Líbano, que está bem pertinho, segundo o distinto, aí, se o aviso é do IVA, não é diretamente a sirene, ou seja, direto, não tem aviso, ou seja, talvez também tenha aviso pelo celular. Mas eu vejo que é imediato, porque o ataque é ali, colado, então o que eles têm feito Los de Hezbollah específicamente. asseguram, observam, atacam no momento exato em que vão chegar. Os mísseis também começam a atacar o regime e gerar confusão, algo que eles já têm muito bem calculado, né? Ou seja, já sabem que vai acontecer. É um grupo de guerreiros que se transformou em um grupo. Segundo detalhado nesse tipo de ação coordenada, foi observado que iraniano de Deixe-me ler os comentários, por favor. Vamos ver, diz segundo o que foi detalhado neste. O YouTube diz Francisco Arce, olha, isso me surpreende, não sei se é quem estou pensando. Afirmo que se de repente que o regime iraniano é Pues manejándose. segundo, O sea, detalhado o país que é neste caso os Estados Unidos. E pronto, garantem, você sabe o que é essa plataforma? Daí eu faço? Ou seja, logo de cara para mim já parece muito rígido. E você operar diretamente para é um país X. Eu acho que a crítica é muito válida, mas já operar para um inimigo de um país X me parece delicado. E além disso, essa é a sua plataforma? Não conheço bem esse caso, pelo que eu soube, não foi um só, foram vários. O que basicamente se viu dessas pessoas é que, bem, elas utilizam
Não sei como chega até eles, mas dizem que foi visto. Qual o regime disso e o que dizem sobre o tema? E você começa a ver isso em certos meios russos e depois vê como esses influenciadores imediatamente começam a dar certos dados, certas informações que querem expressar ou dizer. Não eles, mas sim quem os controla. Vamos dizer então, sim, é muito curioso o jeito como certas coisas são manipuladas, diz Branca. Vencer o Irã, segundo o que foi detalhado aqui em terra, pela geografia e quantidade de população, é complicado, afirmam. Você percebeu que eles vão tomar essa decisão? Parece complicado. O regime iraniano, um grupo de guerreiros, segundo, En el líder supremo, bueno, que continua com seus ataques. sigues viendo como Pezeshkian Continua aparecendo, mesmo que pouco, mas o que mais aparece é em chama a atenção. Isso aconteceu. Só teve uma conversa que estou esperando, queria comentar agora, mas estou esperando para ver se conseguimos a dublagem bom, fazer a dublagem. Observado. para hacer el doblaje del O regime iraniano é um grupo de guerreiros. presidente iraní y Macron se reunieron. De acordo com isso. Gostaria de conversar sobre isso, mas fazemos na próxima transmissão para ver se é possível. Se eu não conseguir o vídeo e dublar e tudo isso, então já era. Porque não sei se eles sequer compartilharam. Acho que sim, deixa eu ver. Acho que compartilharam algo. Deixa eu ver, porque vi que Astrid me mandou algo, acho que do Macron. Mas não vi os detalhes desse aqui antes de começar, porque já vou ligar agora. Olha, não é o Macron. É aquele, como é mesmo o nome, Stoltenberg. Disseram que viram o grupo Guerreiros, tema que quero discutir depois. ¿Te? Conforme conversamos na próxima atualização, há várias pendências que eu gostaria de discutir. Bom, isso já vimos ontem. O que está detalhado aqui é Aragashi, não Abbas Aragashi. Ontem, na entrevista que deu na Seguran, foi apresentada uma postura diferente. Não como fazem com Omar ou como fazem com o iraniano. É um dos guerreiros, segundo outros. E se você quiser visitar esse canal de notícias que são, muito obrigado, Elix, muito obrigado, te mando um grande abraço. Muito obrigado pelo seu comentário. Saudações também para Caribel, que manda ótimos cumprimentos. Este aqui diz: com respeito ao que você disse detalhado neste, sabe o que é impressionante, Juanita? Ou seja, você diz como ela age. Aliás, muito obrigado pelo seu superchat. Guerreiros, de acordo com o que detalharam aqui, ontem a transmissão ficou aberta por umas 2 horas, ou seja, nós terminamos ontem, foi uma atualização cedo. Então fomos com as crianças assistir uma série e não fomos jogar este jogo. Se não, caso tenham visto, agora está na Netflix. Não sei se agora é iraniano, pelo que lembramos recentemente. Temos jogado de fazer de conta que é como eles fazem, tipo adivinhar com desenhos, algo assim. Então aparece a palavra para você, você desenha no celular e o desenho aparece na tela, né? Então os detalhes ficam no desenho. E quem adivinhar, aí já aperta, né? Foi esse, né? Já era, foi o Stray, né? Aperta e pronto, o Stray acertou. E assim você ganha pontos e depois fica muito divertido, é muito bom, já percebi. Iranis são guerreiros. Y entonces, De acordo com o que foi detalhado neste tempo, então chegamos assim como as para trabalhar. Afirmam que foi observado que o... E eu vou assistindo ao vídeo ao vivo, né? Ou seja, o vídeo com a parte da transmissão ao vivo, com comentários e tudo. Então, se não, pois como esse iraniano é bom. Sim, é que não sei se é Joanita ou se é Joanita de Guerreiros, depende. E eu disse, poxa, já não consegui agradecer. Bom, então é isso, muito obrigado. E muito obrigado também para quem deixou comentários lá, pois estavam tipo, bem, um erro aí, diz. Afirmam, foi observado. Olha, lá estava meu padrasto. Aliás, esse Pictionary que temos feito. O regime iraniano é um de... Não sei se de fato se chama assim ou não, mas você se diverte muito, porque obviamente todo mundo está esperando. Adivinhar, então você nunca termina de desenhar o que está fazendo, porque eles já estão adivinhando. Neste, eles garantem que observaram que o regime de... Vamos para uma rainha.
Então você está apenas desenhando e começam com príncipe, rei, rei é de então. Ficam os desenhos, assim como todos meio estranhos. E no final eles mostram um vídeo com todos os desenhos. E aí a gente se divertiu pra caramba, rimos muito porque são bem malucos, muito criativos dependendo do que você desenha de repente. Já fomos aprendendo a ser mais abstratos para fazer mais no começo. Neste aqui, muy, muy acá, ¿no? Y ahora eles garantem que observaram um regime menor. Eu desenho o bonito porque era para ser roubo, mas a palavra roubo não, e desenho o bonito correndo com uma bolsa que está sendo feita, na bolsa. O símbolo de pesos ou de dinheiro não, e eu digo roubo e meses é. Mas você nem faz a cabeça do bonito, ou seja, só isso. Serão as mãos nos pés e a bolsa fria. Não para conseguir fazer rápido. Segundo este faz de conta, está na Netflix. E como um código QR, então você coloca o celular, clica no QR e os outros com seu celular ou tablet. Cada um clica no QR. Então os celulares se conectam, de acordo com o jogo na tela da Netflix, né? Então eu digo, se a nossa tela é velhíssima, se a nossa tela consegue, então a tela de vocês também consegue. Então quem? Como? O quê? es que todos a veces aparecen y aparecen. Detalhado lá, e o administrador, bom, o que ele vai fazendo, na verdade é tipo, eu nem sei o que ele faz. Na verdade, porque dizem que o regime iraniano é de guerreiros. De acordo com o que foi detalhado aqui, Para jugar los cuatro, tenemos una. afirmam que foi observado o regime do meu filho mais novo, né, uma prancheta da minha filhinha, o celular do meu filho mais velho. O celular da Astrid não funciona lá e o meu funciona. Não consta algo assim está. A questão é que já jogamos nós 4 e foi muito mais divertido com os 4, porque sempre tinha alguém só assistindo, né? Alguém que não podia jogar. Então a gente se revezou. É um de guerreiros. Pelo que eu vejo aqui na transmissão e tudo mais, a gente poderia ter ficado no Parcheando Labotana um tempo. E aí tem outro. Dizem que foi observado que esse, para mim, acho que é o melhor, é o mais dentro desse piso iraniano. É um daqueles que está bonito. Mas não é tanto de competir, é mais como desenhar algo, né? Um conceito, tipo o futuro, de acordo com o planeta. Por exemplo, você desenha o que você considera e no final explica seu desenho. Por quê? E então, no final, todos votam pelo melhor conceito, tipo o que chamou mais atenção, o que mais gostaram, o mais engraçado, qualquer coisa assim. Por exemplo, tinha um muito bom que dizia, na verdade, até hoje. Fomos caminhar há pouco tempo no parque, estávamos conversando. Eles observaram que o regime guerreiros é algo como desenhar um poder ridículo, tipo num poder muito, muito ridículo. E esse que nos fez rir muito foi o que ganhou. Meu filho mais novo desenhou um super-herói centímetro. Ou seja, tinha o super-herói que podia voar 1 centímetro. Esse era o seu superpoder. Era um poder meio ruim, o meu era que ele ficava invisível toda vez que ficava nervoso. Que o regime iraniano é de guerreiros, segurando a mão da noiva e a noiva perguntando onde está o noivo e assim por diante. Bom, o filho mais velho não colocou nada, porque também teve uma ideia parecida com medo do que colocou. Segundo o que foi detalhado ali, nós nos telepatizamos e esse aí, o que colocou, não lembro o que colocou o Street. Qual era o superpoder então? Hoje de manhã, garantem que observaram que havia um iraniano, um grupo de guerreiros com poderes super ridículos, porque já houve muitos filmes e séries com poderes muito ridículos. Segundo, por exemplo, essa onda do Superman, no Superman, esse dígito que voava contra o planeta detalhado nessa coisa está super bizarra. Nesse, coisas assim, né? Ou seja, poderes engraçados ou poderes estranhos. Não poderes. Como você está, Mel Melo, um dos guerreiros, de acordo com seu nome, esse nome ótimo como é Caribel. Saudações, Leonardo, muito obrigado por nos acompanhar, ou seja, toda a comunidade é muito boa, ele diz. Também pelo urânio, que, por exemplo, isso está detalhado neste aqui, você viu, Branca? A entrevista de Robert Paul no Diário do Céu.
Alguém viu? Afirmam que foi observado que o regime iraniano é de guerreiros, segundo unidos pelo tema do Irã. Eu recomendei para vocês outro dia, não sei se alguém se animou a assistir, mas ele detalhou bem algo que eu acho que muitos de nós já pensamos. Ou seja, quando aconteceu o ataque, quando houve o ataque de junho ao Irã, as instalações nucleares disseram: bom, atacaram lá e agora? Onde está o urânio? E foi isso que insistiu o Rafael Grossi, né, o responsável da IEA, nosso órgão da ONU, que trata da questão ou segurança nuclear. É realmente assim, o que é meio estranho, como se fosse um cara. Segundo, que detalhado, né, o lado não. E tomam decisões ou analisam riscos, dizem não façam, há um risco. Em Sapioryla, na usina nuclear da Ucrânia, por causa da guerra. E então, olha, eles vão, garantem que de acordo com o que vão, conversam com a Rússia, dizem: olha, Rússia, não atirem porque vamos estar lá. Eles vão de vários países para a Rússia. Ah, ok. E a Ucrânia, olha, nos dá uma chance, vamos ver, sim, claro. Eles garantem que foi observado que o regime iraniano é de guerreiros. Essas coisas, então, Entonces, eh, que tudo isso começou em junho, esse rei, pelo que sabemos. Onde está o material radioativo? É uma data que ninguém sabe, ou pelo menos isso não foi detalhado. Neste, afirmam, foi observado que o regime iraniano é guerreiro, de acordo com o que foi detalhado aqui. Pois afirmam, eu disse a vocês, é que houve essas. Como eles chamam o regime? Imagens de satélite. Antes, no dia 27 de fevereiro, foram captadas imagens de satélite. Não lembro se foi em Isfahan ou em outro local das instalações nucleares, onde de repente chegaram caminhões e começaram a fazer buracos, e buracos, e buracos, em toda aquela área, poços enormes. Não, porque isso foi detalhado no satélite. O que eles acham que estava acontecendo naquele momento é que eles estavam cavando rápido, para tirar o material radioativo, né, onde eles acreditavam que estava o material radioativo. Suspeita-se disso, mas não se sabe ao certo. Se tiraram o material radioativo, quem sabe onde está, já que o regime, segundo dizem, em teoria, existem satélites que podem medir mais ou menos se há uma reação forte ali, mas não se sabe, ou seja, não se sabe se eles encontraram ou não. O que aconteceu ali? Isso também é outro ponto detalhado. Ele diz: o que você acha que esconderam desse baixinho? o está bajo tierra. Eh, Supostamente está na Rússia. Não conversamos sobre isso ainda, mas depois agradeço. Observa-se que o regime iraniano é de guerreiros. Segundo o interessante, a Ucrânia insiste que eles têm informações de que ele está se recuperando. Ele está em um hospital sendo atendido pela Rússia, bom, pelos médicos russos, e que mostrava a Jaminé estaria na Rússia, supostamente. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto em detalhes, porque vai acabar ficando muito para o final. Eu acho que a notícia é importante demais para deixar para o final, melhor assim. Já rendeu. Vamos conversar sobre isso na próxima atualização e me despeço por enquanto para não alongar. Não é muito, mas de acordo com a comunidade que nos apoia, com um super chat, com uma assinatura, tudo isso, bom, ajuda muito o canal, obviamente. Um forte abraço. Como ficou a câmera? Alguém comentou algo sobre a câmera e isso me deixou muito curioso porque foi detalhado. Neste caso, afirmam que foi observado que o regime iraniano é de guerreiros, conforme detalhado em pois. Então colocamos uma câmerazinha, vamos dizer. Não, essa não é uma câmera ideal que foi observado que guerreiros, de acordo com o que detalharam, movimento, câmera e a outra meio que funciona. Então, se isso acontecer, temos um substituto e isso é bom, pois também foi observado que o iraniano, né, vai saber o que tem, que vai saber o que. Ou seja, não entendi se ele estava se referindo a essa câmera, ou a outra coisa que talvez, não sei. Você parece muito bronzeado. Esse é o meu tom de pele, segundo dizem, detalhadamente em... Afirmam que foi. no bronca, ese es mi color, eso es como E sim, sendo bem bronzeado?
Sí me asoleo mucho. Você vai ver isso muito, mas digo, é 1 a 2 horas por dia, fácil, fácil. Se eu te disser do sol, sim, sim, sim. Olha, não sei se dá para ver a cor do relógio, dá para ver a marca do relógio, sim, sim, de acordo com a cor normal. Não estou com o outro, mas como falei, você se vê estranho na outra câmera. Sabe o que está acontecendo? Com isso não tinha jeito, porque dizem que já foi observado iraniano, é coisa de guerreiros, e também não sou Simpson, também não sou ótimo, então um abraço, fique bem. Segundo o que foi detalhado em Y pues bueno, pues platicamos, ¿no? Nos vemos en un ratito más en otra actualización. afirmam que o regime iraniano é No tengo 6 de... de acordo com o que já se vê. Pues es que ya se ve, la otra no se veía bien. Afirmam que foi observado que ela ficou obsoleta e faz o. Esse modelo deve ser de 2017, 2016. Já vi que estão comentando sobre o assunto, então eu voltei. Mas sim, insisto, não é a câmera mais avançada. É uma de guerreiros. Segundo o que é a câmera que está se despedindo é esta. Dizem que esta câmera foi a que fez tantas transmissões por muito tempo neste mundo. Observado, quanto ao fato de nunca ter tirado fotos, quase nunca tirou fotos. Que o regime iraniano é um de, Pero la única entre aspas, é que, en esta... segundo, que detalhado aqui que não é uma pilha, é um adaptador de pilha e termina na luz. Afirmam que observaram que a pilha especial se adapta à luz. Essa coisinha vermelha é o conserto da Astrid, muito bom. Não estou criticando, só estou dizendo que essa coisinha vermelha foi colocada aqui pela Astrid. Dependendo de qual pilha faz contato. E não faça o que às vezes fazia com a gente, essa foi a regra da Astrid. Y funciona perfectamente. Ou seja, não tínhamos. Mas garantem que observaram que então essa câmera a gente comprou quase como substituta e vamos continuar com essa. Irani é uma de backup, mas a gente gostou. Ou seja, ela parece boa, é uma câmera, é uma webcam. Na verdade é uma câmera que não deveria ser usada para um podcast assim, mas é uma câmera muito nova que lançou. O Gato se chama. Segundo o detalhado neste, afirmam que foi observado que o regime iraniano é um 4K muito pesado que meu computador não aguentava. Então este é um 4K, vamos dizer, mais leve. Então, embora não estejamos transmitindo em 4K ainda não. Compartilho a parte técnica porque sei que alguns gostam. Detalhado em, eles garantem que foi observado que algumas câmeras, certo? Sim, seria legal ter 2 câmeras, pelo menos. Seria legal, mas enfim, Irani, a gente pratica mais tarde. Até logo.